Oi pessoas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo o vídeo. E esse é mais um vídeo aqui do canal Mãe Solteira e Mulher. Eu sou a Tita Oliveira, dando algumas dicas para vocês sobre a minha experiência de ser mãe, sobre a minha experiência de estar solteira e sobre a minha experiência de ser mulher. Pois é, gente, ter um filho não é uma coisa simples, né? Ter um filho muda realmente a nossa vida completamente. E estar sozinha ainda realmente é uma coisa do outro mundo. Do outro mundo assim, né? Hoje em dia até que isso tem estado mais comum do que um tempo atrás. Mas enfim, semana passada eu falei com vocês, né, sobre a minha frustração de quando eu descobri que eu estava grávida de um menino, sendo que eu queria ter uma menina. E falei pra vocês também, olha, calma, não se preocupem, porque isso passa. Vocês vão gostar, vão amar o filho de vocês, e que nem eu disse também no vídeo passado, gente, eu não me imagino com outra criança. Mas enfim, isso é do vídeo passado, se você quiser, volta lá, né, no histórico e assiste o último vídeo que eu postei. Hoje eu quero falar pra vocês sobre como foi trazer o meu bebê pra casa. E assim, gente, é completamente diferente do que a gente imagina, tá? Você estar com uma criança dentro de casa é complicado, é gostoso, né? É prazeroso, mas ao mesmo tempo é um pouquinho complicado, porque assim, você precisa se adaptar ao bebê e o bebê precisa se adaptar a você. Então, pelo menos uns 3 meses, pelo menos os 3 primeiros meses, é uma fase difícil. E pra mim, particularmente, foi uma fase um pouquinho mais difícil, porque eu tava sozinha. Ainda nas 2 primeiras semanas, o pai do bebezão ficou aqui comigo, né? Também que nem eu comentei no vídeo passado de vocês, com vocês, né? Na verdade, eu fiquei junto com o pai do bebezão, ainda como casal mesmo, até mais ou menos ele ter uns 2 meses de vida, aí depois que a gente se separou. Mas assim, aonde eu moro é um quarto e cozinha. Porque como eu morava sozinha, né? Pra mim um quarto e cozinha era mais do que o suficiente, porque eu trabalhava o dia inteiro, vinha pra casa basicamente pra dormir, tomar banho, comer alguma coisa, enfim. Então eu moro num quarto e cozinha. E aí quando eu engravidei, isso já foi, eu falei, caramba, né? E agora? Porque eu engravidei muito rápido, eu comecei a namorar 2 meses depois eu tava grávida, então já mudou. Mas mesmo assim, você ainda tem uma ideia de como vai ser quando o bebê estiver com você mesmo, na sua casa, né? Que é completamente diferente da realidade, gente. Porque a gente costuma ver as coisas assim em novela, em revista, né? Que é todo mundo lindo, maravilhoso, que nem comercial de manteiga. Que é todo mundo feliz, sorridente, a mulher com um bebezinho pequenininho, toda feliz da vida. Gente, a realidade não é bem assim. Não que não seja gostoso, é gostoso. Mas que nem eu falei pra vocês, vocês estão em uma fase onde vocês precisam se adaptar. Você se adaptar ao bebê e o bebê se adaptar a você. Você vai chegar em um ponto em que você vai conseguir identificar quais são os choros do seu filho? Você vai saber qual é o choro de fome, você vai saber qual é o choro de sono, você vai saber qual é o choro de manha, mas isso demora um pouquinho. Que nem eu comentei com vocês, pelo menos os 3 primeiros meses é um período de adaptação, que vocês estão se conhecendo, você e o bebê. E pra mim particularmente foi um pouquinho mais difícil, porque assim, eu não tenho mãe. A minha mãe faleceu quando eu tinha de 8 para 9 anos, né? A minha mãe teve câncer e acabou dando metástase, enfim, ela acabou falecendo. Eu tenho 2 irmãs que são mais velhas, mas elas são casadas, elas trabalham, cada uma tem a sua vida, então não tinha como elas ficarem aqui comigo. A mãe do pai do meu filho, ou seja, a avó do meu filho, por parte de pai, ela não mora aqui em São Paulo, porque eu moro em São Paulo, né? Ela mora em Campo Grande, então pra ela também não tinha como ela vir me ajudar. Ou seja, eu estava literalmente sozinha com o bebê pequeno. As 2 primeiras semanas de vida, né, do bebezão, do Nicolas, gente, meu filho chama Nicolas, não sei se eu já falei pra vocês, mas tô falando agora, é o Nicolas.
Então, as 2 primeiras semanas de vida do Nicolas, o pai do bebezão ainda veio aqui ficar comigo, né? Só que nem eu falei, gente, eu moro em um quarto-cozinha. Então, ficava muito inviável ele ficar dormindo aqui. Ele tava dormindo muito mal, porque ele tava dormindo no chão. Um calor muito grande, porque o bebezão nasceu em fevereiro. Então, é uma época ainda de muito calor. Enfim, ficava inviável ele ficar aqui direto. Ele ficou as 2 primeiras semanas, mas depois ele acabou ficando na casa dele mesmo. Então eu me vi completamente sozinha em casa com um bebê pequeno. E pra ajudar, meus pontos começaram a sangrar, porque eu fiz cesariana. Mas eu fiz cesariana assim, eu queria porque queria parto normal. E aí eu acabei ficando 14 horas em trabalho de parto. E acabei fazendo uma cesariana. E aí eu vou falar da minha experiência, tá? Eu deveria ter feito cesariana desde o começo. Porque eu sofri, e no final acabaram tendo que me cortar do mesmo jeito. Eu sei que tem aí um monte de campanha a respeito do parto normal e tal. Mas assim, gente, olha, particularmente eu prefiro, por mais que seja uma cirurgia, eu ainda prefiro a comodidade da cesariana. Não só em relação à comodidade mesmo, né, de você ter seu filho ali no horário marcado, tudo bonitinho, tudo certinho, como também o fato de você não ter que ficar passando por dor, não ter que ficar sofrendo, gemendo, enfim. Pra mim foi uma experiência um pouquinho traumática, mas essa é a minha experiência, tá? Eu tenho uma das minhas irmãs que, assim, ela teve 3 filhos e os 3 filhos foram parto normal e pra ela tranquilo, de boa. Então depende realmente de mulher pra mulher. Pra mim, se eu tiver um outro filho, eu vou querer já marcar cesárea logo de cara e faz, acabou. Entendeu? Mas essa é a minha experiência. Enfim, o que eu tava falando mesmo? Ah, lembrei. Então... aí eu fiz a cesariana, tá, ok. Quando eu cheguei em casa, essa anta que vos fala aqui caiu. Por que eu caí, gente? Eu achando que eu era a Mulher Maravilha, que eu podia fazer tudo. Eu fui pegar uma cadeira pra levar da cozinha pro quarto. Só que tinha o fio de um ventilador no meio do caminho. Eu tropecei e caí de joelho no chão. Aí meus pontos começaram a sangrar, enfim, foi um auê. E então assim, o médico já tinha dito que eu tinha que fazer repouso. A mula aqui não quis fazer repouso, quis pegar a cadeira quis ficar fazendo estripulia. Enfim, não podia dar boa coisa. Aliás, gente, sigam as orientações do médico, viu? Sigam as orientações que forem passar aí pra vocês. Realmente é muito importante. Mas enfim, eu acabei tendo que sangrava muito e eu tive que colocar um absorvente na barriga, em cima dos pontos. Porque escorria tanto sangue que às vezes eu ia pingando sangue pela casa. Então, pra não sair por aí pingando sangue nem ficar sujando roupa à torta direita, eu acabei colocando um absorvente de atravessado na minha barriga, nos pontos, que era pra poder segurar o sangue. Então, assim, foi um pouquinho complicado já daí. Isso eu tinha o quê? Eu tinha, acho que 2 ou 3 dias que eu tinha chegado em casa, né? Então, eu fiz a cirurgia num dia, né? Fiz a cesariana num dia e cerca de uns 3 dias depois eu levei esse tombo. Então, pra mim, já começou complicado daí. E, que nem eu falei, é um período que você tá se adaptando ao bebê e o bebê tá se adaptando a você. Gente, o bebê chora, o bebê tem fome, bebê tem cólica, apesar de que o meu filho não tinha muita cólica, viu? Ele não teve muito problema com cólica. O meu bebê, ele era um bebê tranquilo, ele foi um bebê muito tranquilo, tá? Logo que ele chegou em casa. Mas, como qualquer bebê, ele precisa de cuidados, como qualquer bebê, ele precisa mamar de 3 em 3 horas. Então, essa ideia de que é tudo um mar de rosas, que é tudo um comercial de margarina, gente, não é bem assim. É gostoso? É gostoso. Eu já estava apaixonada pelo meu filho? Já estava apaixonada pelo meu filho. Mas a realidade é muito diferente. Então, a minha dica pra você é, se você tem como pedir ajuda pra alguém, peça. Não fique com vergonha, não fique com medo. É importante você ter alguém pra te ajudar, sim. É importante você ter apoio de alguém, sim. Se você tem a sua família por perto,
ótimo, maravilha. Pede ajuda pra irmã, pro irmão, pra sua mãe, pro papagaio, pro periquito, pro cachorro, pra todo mundo. Se você não tem a sua família perto, pede ajuda pra algum amigo, alguma amiga, sabe? Alguém que pode ir, de repente, de vez em quando te dar uma mão. Porque assim, gente, eu, entre comer e dormir, eu preferia dormir. Não tem como, gente, vocês perdem muito sangue no momento do parto. Tanto faz se for parto normal ou se for cesárea. A mulher perde bastante sangue pra ter um bebê. Então, assim, eu não conseguia passar um pano no chão, eu não conseguia lavar a louça, eu não conseguia fazer nada. E o bebê ainda mamando de 3 em 3 horas, que, aliás, esse é um outro vídeo que eu vou fazer pra vocês. Acho que vai ser o próximo vídeo falando de amamentação, porque pra mim não foi um mar de rosas a amamentação, aliás, muito pelo contrário. Bom, mas isso é outro vídeo. Então, assim, o bebê tendo que mamar de 3 em 3 horas, você, teoricamente, tem que se alimentar. Eu não estava me alimentando, gente, porque, que nem eu falei, entre comer e dormir, eu preferia dormir. E ainda tem a casa toda pra limpar. Bebê suja muita roupa, né? Ainda tinha a questão da roupa. Tem que trocar, tem que dar banho, tem que fazer 1 milhão de coisas. É muito cansativo, é muito exaustivo. A realidade de se ter um bebê em casa, um bebê recém-nascido, é muito exaustivo. Então, assim, se você puder pedir ajuda pra alguém, peça, sem vergonha nenhuma. E aí, o que eu fazia? E aí eu vou falar da minha experiência. Eu deixava a casa pra lá. Precisa passar pano? Ah, então, vai continuar precisando passar pano. Ah, e tem que lavar a louça? Paciência, a louça vai ficar lá na pia. Se eu quiser usar um copo, eu lavo aquele copo. Porque não tem como. Gente, é um cansaço muito grande e até você se adaptar ao bebê realmente é um pouquinho complicado. Então, não tenha medo de largar a casa pra lá, mas vai chegar visita. Gente, dane-se que vai chegar visita. O que importa? O que é importante? É importante você estar bem para cuidar do seu filho. Tá? Você tem que estar bem para cuidar do seu filho. Se você tem alguém para te ajudar que pode fazer nessas coisas por você, ótimo. Se você não tem, paciência, larga tudo pra lá. E aí eu vou ser muito sincera com vocês, gente. Isso vai ser um período. Não significa que vocês vão fazer isso pro resto da vida. Não significa que nunca mais vocês vão lavar uma louça, nunca mais vocês vão passar um pano no chão. Não é isso. É um período, tá? É um pequeno período que vocês vão passar aí, onde o que é importante mesmo é você cuidar do bebê e principalmente é você cuidar de você. Porque se você não estiver bem, não adianta nada, você não vai conseguir cuidar do teu filho direito, né? Então larga a casa pra lá, larga tudo pra lá. Se for visita na sua casa, eles que entendam, tá? Uma que, assim, eu não gostava de receber visita. Vieram pouquíssimas pessoas aqui em casa. Aliás, tinha gente que às vezes me ligava e falava assim: oi, Tita, tudo bem? Eu queria ir ver você e o bebê, posso te fazer uma visita? Eu falava: olha, desculpa, mas eu não tô muito bem. Será que você não pode deixar para outro dia? Eu pedia mesmo para que as pessoas não viessem. Então, só quem veio ver o meu filho realmente eram pessoas que estavam mais próximas a mim. Mais próximas, assim, minhas irmãs, lógico, o pai do bebezão, assim, pessoas que estavam realmente bem próximas. Por quê? Eu não tava preocupada em me arrumar, né, passar maquiagem e tá com uma roupa bonita para receber visita. Eu não tava preocupada se tinha louça na pia ou se não tinha. Eu não tava preocupada se o chão tava sujo ou se não tava. Eu não tava preocupada com nada disso. Eu estava preocupada em cuidar do meu filho e eu estava preocupada em cuidar de mim. Principalmente. Que nem eu falei, entre comer e dormir eu preferia dormir. Então foi uma fase um pouquinho complicada. Mas passou. Gente, essa fase complicada passa. E mesmo durante essa fase complicada, era muito gostoso quando eu podia segurar meu bebê no colo. Quando eu podia, assim, eu podia segurar o bebê no colo a hora que eu quisesse. Mas eu tô falando que, assim, eu também precisava descansar. Mas tinham momentos em que eu pegava, assim, gente, aquele pacotinho, aquela coisinha pequenininha, chom, porque meu filho é muito chom. E eu ficava babando, falava: ai, meu Deus do céu, como é lindo, como é gostoso, como é... Enfim, então era muito bom também, tá? Tem toda a parte do cansaço, tem toda a parte do estresse, mas tem toda a parte de você poder segurar o seu filho no colo e falar assim: é meu presente, é meu tesourinho, porque ele é meu tesourinho. Gente, então essa é a minha dica pra vocês. Larga a casa, larga tudo, vai cuidar de você e do seu filho. Bom,
Então é isso, pessoas. Semana que vem eu volto com mais uma dica pra vocês, com mais uma experiência minha e a gente vai se falando. Um super beijo e até semana que vem. Tchau!